O que você acha desse movimento? Porque o pessoal tá dando porrada na Globo, né? É, Principalmente o pessoal evangélico, o pessoal aí é, né, da é, polarização, e parte dessa conversa da polarização, desse discurso da polarização, é anti-Globo, é. né? Agora, De você lembra da política. história? O que você acha? Lembra da história? Essa Qual? história só ficou assim porque não deu certo o jeito como o Silas tentou fazer. Porque a Globo era um lugar hermético, fechado. Até 1980, ninguém entrava na Globo a não ser os que a Globo chamasse. E ela só chamava católicos, os arcebispos, eventualmente o rabino Henry Sable. Fora Sim. isso, ninguém ia lá. Aí eu vim de Manaus em 1980 por 81. Falei, bom, esse aqui é o castelo mais inexpugnável do Brasil, é esse aqui. Ali ainda era tudo no Jardim Botânico. Aí eu fui lá. Eu fui lá, cheguei com a maior cara de pau, pedi para falar com quem mandava, óbvio que era o doutor Roberto, mas não era tão fácil o acesso a ele. Aí me mandaram para o diretor-geral de Comercial Brasil. Aí eu fui lá, Augusto César Duarte. Aí Sim. começamos a conversar, ele perguntou o que eu queria, eu era um rapaz de 26 anos. E eu falei, eu quero entrar aqui e pregar o evangelho. Aí ele riu pra caramba, falou, nem que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não entraria aqui. Porque você representa uma filosofia muito retrógrada. Eu falei, mas a filosofia religiosa que você diz que eu represento é incontestavelmente retrógrada. E eu sou o pior inimigo dela. Aqui nesse país, ninguém enfrenta tanto, apesar de eu ser novo, essa filosofia retrógrada tanto quanto eu. É por isso que eu quero entrar aqui. É para dizer a diferença entre o evangelho e essa filosofia retrógrada que não tem nada a ver com o evangelho. Aí o cara disse, mas de onde é que você veio? Aí eu falei, eu vim de muitos lugares, companheiro. Aí eu comecei, eu vim de Manaus, eu mudei para cá. Aqui aí eu fui contando as minhas histórias em Copacabana, em Ipanema, os meus amigos. Ele conhecia boa parte dos meus amigos, os marginais de classe e os da alta sociedade que gostavam de uma marginalidadezinha. E todo mundo ali se conhece, todo mundo ia para os mesmos bares. Aí ele foi ficando com o olho arregalado de ver assim, a multiplicidade dos meus relacionamentos. Aí pegou um telefone Ah, e chamou, naquele tempo eram aqueles botões, né? Apertou um botão, pá, aí atendeu um cara lá dentro, aí ele falou, dá um pulo aqui rápido comigo. Aí eu falei, bom, deve ser a senha para eu me retirar, não é? Já acabou a hora, a gente já está meia hora aqui, é tempo demais, o cara está sendo só discreto. Aí eu já diz que fui me saída. levantando. Já fui me Ah, levantando, muito obrigado por ter me recebido, não sei o que e tal. Ele falou, não, agora é que começou. Eu estou muito impressionado com o que você está me falando, deixa o fulano chegar aqui. Aí entrou lá o fulano, era diretor comercial da TV Globo Rio, estado do Rio de Janeiro. Aí ele falou para o cara, escuta, eu estou conversando com ele aqui, eu estou assim meio chocado. Será que você podia contar para ele a mesma história que você contou para mim? Aí eu contei tudo de novo. Quando eu acabei, repetiu o cara estava... Tudo. O cara estava me olhando, Fernando Lopes, o nome dele. Ele hoje deve estar aposentado e tudo mais, até idoso. E ele ficou olhando e falou, impressionante, mas em que a gente pode ajudar o senhor? Eu falei, eu quero um horário para pregar isso, contar isso, através desse canhão de comunicação que vocês têm aqui, eu quero usar para falar do Evangelho de Jesus sem religião.
Aí eles disseram, olha, custa tanto o horário se fosse vender, mas ninguém pode vender. Só sobra para o senhor horário comercial. Aí eu falei, eu sei que vocês têm de 1 minuto, 1 minuto e meio e tem os intervalos de 3. Os nacionais têm 3 minutos. Eu queria comprar um nacional de 3 minutos. Aí eles riram a beça, estavam se preparando para a Copa do Mundo de 82 e cada anúncio de patrocinador na Copa do Mundo de 82 custava 6 milhões de dólares para cada um dos anunciantes participar do combo. Aí Sim. eles me explicaram os valores estratosféricos, riram da minha presunção. Eu falei, mas eu não estou querendo pagar isso, não, querido. Eu estou querendo entrar ou de graça ou com um valor simbólico. Aí eles quase se urinam de tanto rir da minha presunção. Aí disseram, ó, de graça não dá, mas não é possível. Eu não sei nem se dá botar você aqui no intervalo comercial. Eu falei, tem que dar. Até porque eu vou começar sem falar de Deus. Aí eles, mas como é que você vai falar de Deus sem falar de Deus? Eu falei, não precisa. Às vezes falar de Deus atrapalha Deus a agir no coração das pessoas. Eu vou falar da vida e da angústia das pessoas. E vou dar um número telefônico. Que eu já venho fazendo isso em Manaus desde 75. E milhares me ligam. E eu não falo de Deus, eu falo da vida. E as pessoas vêm saber do sentido da vida e encontram Deus. E aí eles ficaram pensando. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, deixa eu começar com 1 minuto. Mas eu quero que seja no horário certo. Aí eu escolhi o horário depois do Jornal Hoje. A Leda Nagli estava iniciando a ser apresentadora do Jornal Hoje. Ela terminava sempre dizendo, até amanhã com certeza. Era o mote dela, final. Aí eu falei, eu quero entrar depois do com certeza, da Leda. Aí ela terminava até amanhã com certeza. Aí, plim, plim, entrava eu. Você pode ter certeza de alguma coisa? Você pode ter certeza sobre isso, sobre aquilo. Era um monte de perguntas sobre se você podia ter certeza do que, afinal, a gente podia ter certeza nessa vida. 1 minuto só. E o número ali, ó. Os telefones. Rapaz, explodiu. Aí a Companhia Telefônica do Rio me chamou, disse que eu estava criando um problema para o centro da cidade. Aí instalaram não sei quantos aparelhos e linhas receptivas para mim. Aí eram milhares e milhares. Eu acabava de falar, aquilo espocava aí até 1, 2 da manhã com gente ligando, chorando, angustiados, conselheiros treinando, recebendo. Aí era tanta gente que eu resolvi mudar a estratégia. Eu falei, não, eu vou ter que dizer para as pessoas qual é a mensagem, senão vem gente demais, mais do que a gente consegue suportar. Aí eu sugeri a eles que eles me vendessem 3 minutos depois do programa Cosmos, do Carl Sagan. Ele tinha... Não, ele tinha um horário nobre, que era à noite, era domingo já, assim, 11, meia-noite, por aí, quando inaugurou. E ele tinha reprise no sábado seguinte, 11 horas da manhã, meio-dia. Era 1 hora de duração o programa. Aí eu falei, eu quero no do sábado de manhã. E aí eles disseram, não pode, não pode, não pode. Eu falei, claro que pode, vocês decidem que eu entro. Aí eles disseram, então tá legal, você vai entrar, o valor é tanto, você vai conseguir? Eu falei, vou. Desde que seja aquele precinho camarada, o preço para o Jô Soares, para o Chico Anísio, para o Tarcísio Meira, quando faz show e vem aqui anunciar a programação deles, eles pagam um preço simbólico. Eu pago o preço deles, se vocês me considerarem da casa.
Eles diziam, mas você é muito, muito atrevido demais, rapaz. É uma coisa impressionante. Né, rapaz? Eu falei, é que eu não tenho absolutamente nada a perder, eu só tenho a ganhar aqui com vocês. Então, vocês fazem isso? Tá bom, mas então você vai ter que fazer com película de cinema. Aí, cara, era uma fortuna fazer com película de cinema. Eu já não gastava dinheiro, porque eu gravava dentro do estúdio do Jornal Nacional. Antes, o de 1 Minuto, o Sérgio Chapelin e o Cid saíam, eu entrava no mesmo chroma key e gravava o programa anterior, de 1 minuto. Agora não, tinha que ser de 3 e em cinema. Eu falei, agora eu quebrei as pernas, não foi nem para pagar o programa, foi para pagar a produção. Aí eles disseram, ó, tem um garoto aqui na frente que tem um estúdio de cinema, é um rapaz gordo, forte, bem-humorado. Tenta convencer a ele, assim como você convenceu a gente. Atravessa a rua e que o teu Deus te abençoe. Aí eu fui lá. Expliquei para o rapaz, o cara ficou me olhando, falou, escuta, tu quer gravar aqui em casa, atrás, no quintal, a gente dá um jeito, a gente faz isso e aquilo. Eu falei, não, eu quero gravar no Pão de Açúcar, no Corcovado, no alto da Pedra da Gávea, ainda tinha que deslocar o equipamento todo, botar dolly para lá, para cá, crane, tudo. Eu falei, eu quero fazer bem feito. Aí o rapaz, isso é impossível, mas, cara, eu estou sentindo um negócio no meu coração. Aquela história, né? Tu é diferente, eu vou contigo, eu vou entrar nessa, eu vou fazer. Mas tem que me dar pelo menos uma merreca. Eu consegui a merreca para ele. Entramos no ar, primeiro dia, depois do Cosmos. De manhã. 3 minutos. Eu tinha esquecido que o programa ia ao ar. E fui para a praia com o Ciro e o Davi, e que o Lucas era bebezinho. Eu fui com os dois à praia, pegamos uma prainha, voltamos para casa, e eu entrei em casa, tomei um banho, e aí eles disseram, vamos tomar um sorvete, papai? E embaixo do nosso prédio tinha uma sorveteria chamada Sem Nome. Aí nós fomos lá. Quando eu entrei na sorveteria, um monte de gente parou assim me olhando, dizendo, você trabalha no programa Cosmos? Porque o programa Cosmos tinha uma seção dele que era dentro de uma espécie de nave espacial. As janelas eram em chroma key, ele mostrava o universo. Mas tinha uma outra banda, tinha uma outra banda do programa que era gravado no deserto, na montanha, no mar, na natureza. E nesse dia terminou na natureza e eu entrei na natureza, em película, parecia quase uma continuidade, fazendo perguntas. As perguntas que geralmente o Carl Sagan deixava no ar, eu comecei com elas, fazendo as mesmas perguntas. Fui fazendo, e aí no último minuto eu fui respondendo que o significado daquilo tudo tinha uma convergência, que as pessoas não conseguiam nem entender porque a religião nublava a percepção. Mas quem quisesse entender Deus para si mesmo podia ligar para aquele número que eu estava dando. Aí milhares ligavam. Bom, eu estou contando essa história para dizer que foi assim que esse processo começou, foi crescendo, foi tomando forma, foi penetrando em várias camadas daquela empresa até chegar aos donos, em todos os níveis. E aí chegou a um momento em que, literalmente, eles me consultavam com muita regularidade a respeito de muita coisa, especialmente a respeito de tudo aquilo que tinha a ver com os evangélicos ou com religião. Porque eles viram que o meu espírito era o espírito da diminuição do conflito e do aumento da possibilidade do respeito mútuo, do diálogo, para que a gente não vivesse se ofendendo. Desnecessariamente, o evangelho não era assim, era o tipo da briga que não era minha, era um combate mau, e eu só estava ali para combater o bom combate.
Durante os anos 80 foi assim, os anos 90 aprofundou, aí veio o Viva Rio, foi no Viva Rio que eu conheci o João Roberto Marinho e a família, ele mesmo foi me introduzindo nos ambientes de diálogo superior lá dentro da emissora e eu passei a fazer parte de muita coisa lá. Era convidado para opinar, às vezes diariamente. Eu estava, durante anos, era convidado para opinar, ou escrevia no jornal. Aos domingos, houve períodos em que eu escrevia. Tinha o editorial do jornal e tinha um outro editorial, que era o editorial fora do jornal. Normalmente eu escrevi muitos daqueles editoriais de primeira página de domingo, lá no Jornal Dia, no Jornal Extra, no Invade, Jornal do Brasil, mas no Globo era certo. E muita conversa, almoço, papo, abertura para a capelania, para ajudar pessoas, para isso, aquilo, aquilo outro. Isso foi assim até eu me divorciar e haver o dossiê Caimã. A minha surpresa é que o dossiê Caimã não atrapalhou nada lá. Eles continuaram perguntando se eu queria continuar fazendo o programa depois da história do dossiê Caimã. Eu é que não queria, eu é que tinha entrado num estado de fastio. E aí falei, se quiserem continuar com o meu filho, que eu trouxe para cá, que naquela altura era o Antônio Carlos, e que já está comigo há muitos anos. Se vocês quiserem, podem ir. Depois de um tempo, eles me disseram que tinham decidido não continuar, não, e pararam e tal. Aí o que aconteceu? Comigo fora da parada, houve uma tentativa de entrada. E a tentativa quem fez foi o Silas Malafaia, que tinha passado os 15 anos anteriores descendo o cacete na Globo, com inveja, com raiva, porque ele não tinha vez lá, porque ele era rosnante, grosseiro, estúpido, gritalhão, histriônico e sempre agressivo. Conclusão, quando eu saí, ele falou, bom, agora é a hora. Ele achava que era eu que o atrapalhava. Eu nunca atrapalhei ninguém. Ninguém. As pessoas é que se atrapalham. Então, ele resolveu entrar e não conseguiu durante a década de 90 toda, até que chegamos no ano 2000. Aí, no ano 2000, eles fizeram a seguinte estratégia de marketing. Eles foram vender a música gospel para a Rede Globo de televisão, mostrando que os cantores gospel tinham um público maior do que os cantores seculares, mostrando que os números, as cifras gospel eram muitas vezes superiores às cifras seculares, e que seria um bom negócio para a Globo organizar shows gospel. E o Silas foi quem foi vender essa ideia lá dentro. Era uma ideia para faturar e para reunir muita gente e, como consequência, diminuir a hostilidade dos evangélicos com relação à Rede Globo de televisão. E eles chegaram a fazer ainda uns eventos, eu não sei se você lembra. No início dos anos 2000, houve uns 4, 5, não me lembro quantos, 6 eventos com anúncios, com toda a produção global, para todos os gospel brasileiros irem lá cantar. Acontece que começou a haver muita briga, muito choque, um puxando o tapete do outro, se comendo, se mordendo nos bastidores, foi ficando aquela coisa que a gente sabe como é nesse meio. Foi ficando horroroso, foi ficando tão horrível que até a Globo não quis mais. Eu tinha amigos lá de dentro que me diziam, não dá com essa moçada, não tem condição. Eles não conseguem se unir nem por uma coisa que seja boa, de maneira comum para eles todos. É uma guerra de disputas, de domínio de poder. Nós não estamos mais interessados. E aí fecharam a porta para esse tipo de evento. Dali para cá, meu amigo, aí o Silas voltou
de cabeça para fazer o papel do grande antagonista e foi mobilizando todo mundo que ele pode nesse antagonismo. Quando se casou com a campanha do Jair Bolsonaro, que já vinha desde a vida inteira com essa impressão de que ele não tinha espaço na Globo, porque a Globo não gostava dele, nunca ocorreu a ele que ele não tinha espaço lá, porque ele falava coisas completamente loucas, não é? Eu ouvi o Jair dizer na década de 80, início dos anos 90, que se ele pudesse, ele botava o Fernando Henrique Cardoso num paredão e metralhava, que ele mandaria fechar o Congresso Nacional se ele fosse presidente da República. E no Brasil tinha que matar pelo menos uns 30 mil indivíduos para purificar o país do restolho comunista que sobrava na mídia, tinha que ser metralhado, eliminados, afastados, literalmente mortos. Então, essas coisas que ele repetiu milhões de vezes é que faziam com que ninguém quisesse dar muito espaço para ele, com medo de que isso tomasse proporções inconcebíveis. Então, quando chega esse momento de 5 anos para cá, que essas forças convergentes, semelhantes da religião e semelhantes e equivalentes na política se juntaram, fez um feixe único que explica esse fenômeno de reação total de uma camada expressiva da sociedade contra a Rede Globo de televisão. Eu não estou aqui dizendo que a Rede Globo é nenhuma maravilha do mundo, eu só estou contando uma história, da qual fiz parte. E um fenômeno que eu conheço muito bem, sei de onde vem, sei como cresceu, sei como se ampliou, e sei também que a Globo muitas vezes não teve a menor sabedoria para lidar com a situação. Ela podia ter desmontado isso com algumas outras ações de natureza sábia, sensata, inteligente, inclusiva e plural. E se tivessem continuado aquela toada dos anos 90, possivelmente nós não estivéssemos na situação de ver esse antagonismo tão grande que tem repórter da Globo que não pode fazer entradas ao vivo em determinadas áreas da cidade porque são atacados. Agora, isso não é de hoje. Por exemplo, em 94, 95, 96, a Globo já não tinha permissão para entrar nem chegar perto de favela nenhuma no Brasil. Isso eu sei, o mundo inteiro sabe, os jornalistas da época sabem que a pessoa que tinha entrada mais franca em todas as favelas do Rio durante todos aqueles anos fui eu. Eu entrava onde eu queria, a hora que eu queria, eu só mandava dizer que ia subir, subia, podia ser 10 da manhã ou 10 da noite, e multidões vinham comigo, aí os repórteres da Globo ficavam lá embaixo, no pé do morro, não, é perigoso para nós, e vocês são muito medrosos, venham comigo. Eu levava as televisões da Alemanha, levava a BBC, levava TVs americanas, levava jornais alemães, levava gente de todos os grupos, as outras TVs do Brasil, todas vinham comigo, na minha procissão. Quando chegava em algum lugar escuro à noite, eu mandava apagarem os sangães de luz. Digo, a gente está chegando aqui perto de uma área em que não é conveniente que haja holofotes. Apaguem todos os holofotes e subiam comigo. Isso não aconteceu 2, 3, nem 10, nem 15, nem 20 vezes, foram dezenas de vezes, de modo que eu sei completamente aquilo acerca do que eu estou falando. E sei que esse antagonismo entre a Globo e a sociedade brasileira, de fato, começou com Leonel Brizola. Foi um antagonismo que ganhou expressão nacional com o Brizola e a Globo. Quando o Brizola ganhou as eleições, as primeiras eleições para governador, na década de 80,
E a Globo foi dizendo que quem estava na frente era o adversário dele. E ele começou a dizer: essa Rede Globo de televisão mente. Aquele jeitão do Brizola, e que era engraçadíssimo. Foi falando, quando veio a última urna, Brizola vencedor. Aí pronto, estabeleceu-se uma guerra entre Brizola e Roberto Marinho, que fez muito mal à cidade do Rio de Janeiro, porque era só notícia ruim sobre o Rio. Só notícia ruim. E conclusão, quanto pior se divulgava o Rio, pior o Rio ficava. Foi no tempo que o Denis da Rocinha, que era um grande traficante da Rocinha, de quem a quem eu vinha conhecer, e o visitei junto com todos os outros presos em Bangu durante anos. O Denis pegava uma daquelas metralhadoras tipo a R-15 e ficava lá no alto da pedra, na Rocinha, a noite toda, fazendo Guerra de São Pedro. Guerra de São Pedro é isso, você não está brigando com ninguém, não está atirando em ninguém, você está atirando para o céu. Por isso é a chamada Guerra de São Pedro. É, só para fazer barulho em São Conrado, na Barra, nas elites de classe média para cima, para criar aquele pânico, só para provocar o medo. Aí no dia seguinte o Jornal Nacional abria dizendo guerra no Rio e tal. Então pegava mal para o Brizola ficava com raiva e descia o pau na Globo. Ficaram retroalimentando aquele processo autofágico, e quem pagava o preço da história era a população, tudo desnecessário, tudo burro. Essa é que é a verdade. E essa minha opinião está dada em diversos jornais, revistas da época, em entrevistas que estão guardadas até o dia de hoje e que eram ouvidas. Eu me lembro de uma ocasião, de uma página vermelha de entrevista que eu dei para Isto É sobre esse tema, do João Roberto entrar numa reunião do Viva Rio com a Isto É na mão, dizendo: olha, essa aqui é uma das entrevistas mais lúcidas sobre o que está acontecendo aqui no Rio, e todo mundo aqui devia ler, e nós lá da Globo, nós vamos ter que fazer o nosso dever de casa. O problema é que a política é dinâmica, e às vezes os que estão na liderança entregam completamente o controle da redação aos editores-chefes de redação. E às vezes o editor-chefe tem uma opinião muito forte e que entra em choque com, às vezes, até com a própria liderança, de modo que é uma relação tensa entre os que são os donos e os que chefiam a redação e o ambiente político. E você que conhece bem jornalista, você sabe que cada cabeça é uma sentença. Cada um chega ali com uma opinião querendo dar, né? E aí, quando tem um ambiente político hostil, uma coisa vai alimentando a outra. E isso fica uma guerra idiota sem fim. Quem paga o preço no fim é a população, que nem sabe que guerra é aquela, nem por que estão dentro dela. E vão ficando cheios de suspeição, achando que existe uma intenção perversa em cada linha, em cada coisa, em cada frase, e em cada ocasião. O que tem muito também é jornalista babaca e tem alguns editores babacas. Eu não vou mencionar nomes, mas tem alguns que eu digo, meu Deus, esse cara está aí há 30 anos e não deixou de ser babaca. Tem muita gente politicamente correta, especialmente esses que estão no topo de linha, e que são quase todo politicamente correto, é muito babaca, quando tem aquela devoção à filosofia do politicamente correto. E aí vai ficando, do outro lado, os evangélicos são absolutamente politicamente incorretos, que são o outro extremo da história. Aí você fica lidando com os polos extremados disso tudo, e enquanto isso as pessoas vão sentindo a obrigação de fazer escolhas. E as escolhas vão se polarizando, eles vão virando torcedores
de algo cuja história eles nem conhecem, nem discernem, não sabem nem o que seja, não conhecem os protagonistas, nunca sentiram o cheiro de ninguém, não sabem por onde aquilo viajou.